Quem já ouviu falar sobre as 12 casas astrológicas? No mapa astral, a gente tem ali as 12 casas que representam os 12 signos astrológicos, de Áries a Peixes. E esses signos, mesmo que a gente não tenha o Sol, Lua ou Ascendente nele, a gente tem aquela área da nossa vida que a gente vivencia aquela experiência, onde um signo está regendo aquela casa. Casa representa aquele pedacinho do céu para poder aglomerar o significado que tem a nível de desenvolvimento. Vamos entender isso na prática? Então, meu nome é Ellen, sou terapeuta, astróloga, estou aqui para falar para vocês de astrologia, de florais e passar esse conhecimento de uma forma que possa te auxiliar a compreender melhor sua vida e a resolver seus conflitos e entrar em sintonia com a harmonia do universo, com a harmonia das plantas, das flores e buscar uma cura natural para você estar se cuidando no seu dia a dia. Então, falando sobre casas, voltando aqui na questão que a gente já falou no vídeo anterior sobre o ascendente, como é o nascimento da pessoa. Depois que a pessoa nasce, ela tem que caminhar na sua base de evolução, de aprendizado. Então, vamos dar um exemplo da criança que nasce, né? Ela tem ali o ascendente, que é o primeiro ano de vida, ela vai ter os outros anos de vida, que seria até a adolescência, até os 12 anos, 12, 13, que ela vai vivenciar o primeiro aspecto relacionado a uma crise existencial mais forte do planeta Saturno. Ela vivencia isso anteriormente aos 7 anos, de 6 para 7 anos, por isso que diz que a criança nessa fase ela tem mudanças e alterações de comportamento. Então, porque uma criança ela não nasce para ficar somente em um estágio, ela necessita ali ter toda a base de valores que são passados pelos pais, para as pessoas que estão ali na convivência do dia a dia, aquilo que tem valor para ela, aquilo que ela sente como conforto, como base de apoio. Então, é representado pela casa 2, a casa que é regente, o signo de Touro. A criança também precisa aprender sobre como se comunicar, sobre como falar as primeiras palavrinhas, papai, mamãe, de repente começa a andar, se movimentar. Então ela vai receber os primeiros aprendizados que está relacionado ao signo de Gêmeos, casa 3. E antes desse aprendizado, ela tem que se desenvolver e se alimentar, né? Que é a casa 2. Depois que ela consegue crescer, desenvolver e receber esses aprendizados de forma mais clara. Então, no momento que a criança começa a fazer barulho, começa a querer desenvolver as primeiras palavrinhas e os movimentos. Depois a criança tem uma noção mais assim, conectada com o lar, com o local onde ela está, que seria a casa 4. Então ela começa a ter uma sensação assim de pertencimento, geralmente aos 4 anos. Ela sabe identificar quem é o pai, quem é a mãe, onde que ela mora, o que é aquela base de apoio, de afeto. Então, aquilo que está relacionado às raízes, casa 4. Depois a criança, nesse momento, ela começa a ir para a escola, né? Ter o primeiro aprendizado mais obrigatório. Até então ela está ali na convivência mais de vínculo com esses pais, com esses cuidadores, educadores do dia a dia. Tem crianças que vão para esses primeiros aprendizados antes, né? Antes dessa etapa dos 4 anos. Então, às vezes, ela é forçada a vivenciar esse rompimento do aprendizado ligado à base de conforto, de alimentação, de primeiras palavrinhas ali com as pessoas mais próximas e é colocada em uma convivência lá fora. O ideal seria que essa criança fosse para a escola realmente aos 4 anos, porque ela estaria mais pronta para entender o que é essa base. Então ela já começa a ter uma noção de família aos 4 anos. E ela vai começar a entender que ela tem que sair daquela casa, daquele lar, para estar aprendendo algo lá fora. E aí vem a casa 5, que é a casa de Leão. Ela começa a entender que ela precisa desenvolver uma identidade ali com os coleguinhas na escola, com aquelas pessoas ali que estão auxiliando ela a fazer o primeiro rompimento dessa base familiar, que é a casa 4, para ir para um momento de maior lazer, criatividade, brincadeiras. Então, é representado pelo signo de Leão. Então, se você está aí
chegando agora nesse canal Astrologia com Florais. Meu nome é Ellen, estou aqui explicando para vocês o significado das 12 casas, onde vocês vão entender para chegar em novos aprendizados mais profundos do seu mapa astral e da astrologia. Falando das 12 casas no formato educativo, direcionado para o desenvolvimento e crescimento de uma criança. Assim como nós, já fomos crianças, bebês um dia e tivemos que enfrentar esses aprendizados relacionados a essas 12 casas do zodíaco. Agora vamos falar da casa 6. Depois que a criança desenvolve a própria identidade, que ela aprende a brincar, ela aprende que ela tem que ter um senso de cuidado, autocuidado, de se organizar, Ela é cobrada às vezes nessa idade dos 6 anos a ter que dar conta de pequenas responsabilidades, a fazer uma tarefa escolar mais exigente ali pelos professores, até mesmo na própria casa, a mãe, o pai vai pedir para a criança guardar as coisas, cuidar das coisas, então ela começa a ter uma noção de se organizar para dar conta de enfrentar etapas maiores que virão pela frente. Então, relacionado à casa 6 ao signo de Virgem. Depois que ela aprende essa noção toda, da casa 1 ao ascendente até a casa 6, ela começa a entender que os relacionamentos existem aos 7 anos. Então, ela começa a se enfrentar com os coleguinhas, com as regras dos pais, dos professores. Então, ela se sente muito cobrada nesse momento, a ter que ter uma noção de que ela existe perante uma convivência maior. Então, a hora que ela começa a achar que tudo é mico, que tem coisas que não estão legais, ela começa às vezes a desenvolver uma repressão interna ou uma extroversão acelerada, porque ela está tendo noção da convivência, que é a casa 7, é o signo de Libra. Depois, aos 8 anos, ela começa a entender sobre vínculos. Então, se eu tenho família, se eu convivo, se eu me organizo, se eu brinco, se eu estou numa escola, eu tenho vínculos, eu tenho coleguinhas, eu tenho pessoas que estão ao meu redor que me dão uma base relacionada a uma situação ali de um contato mais profundo. Então, aos 8 anos, a criança tende a entender mais sobre as questões relacionadas a que algo se finaliza. Às vezes entende mais sobre morte, pergunta mais sobre isso, às vezes perde um animalzinho em casa, Até idades anteriores é difícil da criança compreender as perdas, mas a partir dos 8 anos ela já tem uma noção de que as coisas finalizam. É a casa 8, Escorpião, são as trocas de forma mais profunda, Depois ela vai ter o aprendizado dos 9 anos, que é a casa 9, a casa de Sagitário. Então, aos 9 anos, a criança já tem uma noção de estudar, ela quer ampliar mais os conhecimentos, ela entende que ela está matriculada numa escola, que ela precisa entender de forma mais ampla todos os conteúdos. Então, ela tem uma noção, muitas vezes ali, de entender sobre fé, se aquela família passou esses valores para ela, sobre espiritualidade. Então, aos 9 anos, ela já tem uma noção de que os horizontes se abrem a nível de maiores aprendizados. Depois chega a casa 10, os 10 anos, é a casa de Capricórnio. A criança já tem uma noção de todas essas casas anteriores e começa a entender quem é realmente pai e mãe, que esses pais ali têm regras, eles têm aprendizados ali a passar para essa criança, já foi passado, já foi criado essa base de convivência. Então, nesse momento, muitas vezes a criança já vivenciou experiências positivas ou experiências não muito positivas, já viveu alguns traumas, já viveu algumas situações de conflito, e isso vai ficando mais interiorizado e explícito na parte emocional desta criança. Então, aos 10 anos, é uma fase que aquilo está muito latente nela, Então, a gente aconselha que os pais tenham muito cuidado nessa criação de todas essas etapas da criança, do nascimento, à fase dos primeiros aprendizados, desses vínculos, desses contatos, da ida para a escola, porque depois dos 10 anos já tem uma base mais sólida dentro dessa criança e é difícil às vezes romper.
então significa casa 10, Capricórnio. A coisa já tomou um formato de mais alta responsabilidade, tanto dos pais com a criança, quanto dela na percepção da realidade. Depois vem os 11 anos, que já é a pré-adolescência, é a casa 11, a casa de Aquário. É quando essa criança já começa a ter uma noção maior de grupo, ela já não está tão individualizada lá na casa 5, Leão, brincando sozinha com ela mesma, né, tendo aquela noção de identidade. Ela já entende que ela tem coleguinhas, que ela começa a querer se expandir mais, se conectar mais com um grupo diferente, consegue ver essa diferença entre as amizades, começa a ter uma noção de gosto, se coleguinhas andam com determinada roupa, com determinado estilo, aquela criança que já está na pré-adolescência começa a ter essa auto-identificação com a massa, com esses grupos. Depois chega exatamente na casa 12, que é a casa de Peixes. Então, aos 12 anos, dos 12 para os 13 anos, a criança já está completamente formada nesta identidade. Então, ela já começa a poder trabalhar mais a espiritualidade, a noção de fé, a noção de que ela já teve uma caminhada, né, de base de formação, ela já tem uma noção que ela já está na adolescência, que ela não é mais criança, não tem como voltar atrás, né, nesse caminho de aprendizado. Então, o que eu aconselho aqui é que os pais que educam crianças, que estão tendo aí filhos, que estão sendo pai pela primeira vez, pai e mãe, que tenham esse autocuidado consigo mesmos em relação a como lidar com a infância e esse cuidado especial com essa criança que Deus permitiu que viesse na vida de vocês, porque na astrologia, quando a gente pega o mapa da criança, a gente vê como foi todas essas experiências de formação até os 12 anos. E esta base de formação, quando a gente olha o mapa, eu principalmente gosto de orientar esses pais no que pode ter ali de aspectos, de características que precisam ser bem observadas na convivência para que não gere conflitos mais tarde. Porque quando chega os 12 anos, 12 para 13, é muito comum alguns pais procurarem auxílio em terapia, buscarem também querer entender o mapa dos filhos, porque os filhos já começaram a demonstrar os primeiros sinais de conflito, mas muitas vezes é tarde demais para poder buscar esse entendimento de uma criação mais saudável. Mas a astrologia sempre existe para poder trazer respostas, trazer informação. E o mais importante, nós temos a terapia com os florais para auxiliar em algo que aconteceu no decorrer dessa vivência dessas 12 casas, dessas 12 áreas, dessa idade dos 12 anos, desta criança que já se tornou aí adolescente, para poder auxiliar em algo que ficou para trás, que possa não ter sido bem trabalhado, uma autoestima que foi às vezes corrompida, uma alienação parental na convivência aí entre os pais, entre a família, a falta de vínculo, muitas vezes situações de perda que a criança vivenciou, essas dores que ela enfrenta. Então no mapa está ali demonstrado tudo. E eu, né, quando pego esse mapa de uma criança, eu consigo ver em que etapa que ela está, de que forma a gente pode orientar, o que nós temos que falar sobre isso. E quando eu analiso o mapa de adulto, eu também vejo todas essas 12 casas e como foi essas etapas dessa vivência, de que forma isso foi vivenciado. Então, a astrologia é para isso, é para trazer resposta, é para trazer entendimento, compreensão, solução na vida das famílias, na vida das crianças, dos adolescentes, na vida das pessoas que se relacionam, buscam se relacionar, porque essa base de formação, a gente tem ela desde quando a gente nasce. Agora, como os pais utilizaram esta informação, depende de muito conhecimento, depende de muito amor, de muito cuidado, de muita dedicação. Então, você que está aí me assistindo, se gostou desse vídeo, eu te peço para se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar com pessoas, com pais, com pessoas aí da família que vocês sabem que estão lidando com crianças, estão lidando com adolescentes e que às vezes podem estar tendo dificuldades aí na compreensão, nesta convivência diária.
e esse vídeo pode ser útil, pode trazer essa abertura para que esses pais possam buscar conhecer o mapa astral desses filhos e fazer uma diferença na caminhada daqui para frente. Nunca é tarde para se fazer mapa. Eu aconselho fazer quando a criança nasce, mas se chegar aí uma criança de 7 anos, um pré-adolescente de 12, de 13, de 15, ou vier você como adulto que está aí assistindo, nós vamos fazer essa reflexão de como foi sua vivência, como foi sua infância, e você vai ficar admirado em ver o tanto que a astrologia é precisa e o tanto que você pode obter ajuda para ter uma vida mais tranquila, mais em harmonia, em equilíbrio, com conflitos que às vezes foram vivenciados, mas que não foram trabalhados. Então, se você está aí e assistiu esse vídeo até o final, eu peço que deixe seu like, compartilhe, né? Deixe seu comentário se esse assunto fez sentido para você, fez diferença em alguma coisa que você não compreendia. Então, a sua opinião é muito importante para o nosso canal. E te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau!